Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo a um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender a ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui você vai encontrar psicologia aplicada ao comportamento humano de forma direta, racional e profunda, sem superficialidade, apenas entendimento real sobre como padrões mentais influenciam sua vida, suas escolhas e principalmente a forma como você é tratado pelos outros. No vídeo de hoje, vamos explorar um ponto sensível e extremamente comum, o motivo pelo qual algumas pessoas nunca te respeitam de verdade. Você vai entender como o respeito não nasce apenas do que você fala, mas do que seu comportamento comunica de forma inconsciente. Pequenos padrões, repetição de atitudes, falta de limites e sinais sutis de insegurança criam um mapa psicológico que outras pessoas interpretam rapidamente, mesmo sem perceber. E quando isso acontece, o respeito não é perdido de uma vez, ele simplesmente nunca é construído. Fique até o final, porque você vai enxergar com clareza como essas dinâmicas funcionam na prática e porque mudar isso não é sobre força ou agressividade, mas sobre consciência comportamental e ajuste interno profundo. Você já percebeu como, em alguns ambientes, parece que as pessoas simplesmente não levam você tão a sério, mesmo quando você está falando algo correto, algo importante, algo que deveria ser ouvido? Em uma conversa normal, você começa a falar, mas alguém interrompe no meio, muda de assunto como se o que você disse não tivesse tanto valor, ou simplesmente responde com um aham seco e segue a vida como se sua opinião fosse só um detalhe irrelevante. Isso não acontece por acaso, e também não é sempre sobre o que você está dizendo, mas sobre como, sem perceber, você está sendo percebido. A verdade é que o cérebro humano faz leituras rápidas de comportamento o tempo todo. Em poucos segundos, as pessoas já criam uma impressão sobre o seu peso social dentro daquela situação. E o mais curioso é que isso não tem a ver com aparência ou inteligência, mas com pequenos sinais comportamentais que você mesmo emite sem perceber. Quando alguém fala se justificando demais, rindo em momentos sérios, mudando o tom de voz para parecer aceito, ou até evitando sustentar o próprio ponto de vista com firmeza, isso vai construindo uma leitura silenciosa na mente dos outros. Eles não pensam isso de forma consciente, mas sentem. Essa pessoa não parece tão segura do que fala. E aí começa um ciclo estranho. Quanto menos você é levado a sério, mais você tenta se explicar. Quanto mais você se explica, menos impacto sua fala tem. É como se sua presença fosse ficando leve demais no ambiente, quase fácil de ignorar. E o mais confuso disso tudo é que você pode ser uma pessoa inteligente, esforçada, com boas ideias, mas ainda assim sentir que não tem espaço real nas conversas ou decisões ao seu redor. E isso gera uma frustração silenciosa, porque por dentro você sabe que está tentando, mas por fora o resultado não acompanha. Só que existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo, algo que quase ninguém percebe enquanto está vivendo essa situação. O que quase ninguém percebe é que o respeito que você recebe não começa quando você abre a boca, ele começa antes disso, no modo automático que o cérebro das outras pessoas ativa ao te observar. Em milésimos de segundo, o cérebro dela já tenta responder uma pergunta simples. Essa pessoa parece segura do que faz e do que fala, ou parece alguém que pode ser facilmente influenciado. E isso não é uma análise lógica. É um atalho mental, um mecanismo de sobrevivência social que todo mundo usa sem perceber. O problema é que esse atalho é extremamente sensível a padrões pequenos. Por exemplo, quando alguém começa uma fala e logo em seguida se corrige demais, o cérebro de quem está ouvindo registra instabilidade. Quando a pessoa ri em momentos em que não havia motivo claro, ou tenta suavizar demais tudo que diz para não gerar desconforto, isso é interpretado como falta de firmeza. Não é julgamento consciente, é leitura automática de comportamento. E o mais interessante é que isso acontece mesmo em pessoas que gostam de você. Na prática, isso cria um efeito invisível na vida social. Você pode estar em uma reunião, em uma roda de amigos ou até em uma conversa casual e, sem perceber, as pessoas vão te colocando em um nível mental diferente.
Não porque você é menos capaz, mas porque o padrão que você transmite no comportamento sugere menor autoridade emocional. E uma vez que esse posicionamento é estabelecido na mente dos outros, ele tende a se repetir, como se fosse um roteiro invisível sendo reencenado toda vez que você interage. E o mais curioso é que esse processo não depende de grandes atitudes. Pequenos hábitos de fala, postura e resposta emocional já são suficientes para criar essa leitura. E quando isso se repete ao longo do tempo, vira um padrão social difícil de perceber de fora, mas muito claro de sentir por dentro, especialmente quando você começa a notar que algumas pessoas simplesmente não te colocam no mesmo nível de consideração que outras. E é justamente aqui que entra o próximo ponto, porque existe um comportamento específico que reforça ainda mais esse ciclo sem que você perceba. O mais perigoso desse processo é que ele não fica só na forma como os outros te enxergam, ele começa a mudar a forma como você mesmo se comporta sem perceber. Quando uma pessoa passa tempo suficiente sendo interrompida, não sendo tão considerada ou tendo suas ideias ignoradas, ela começa a ajustar o próprio comportamento para evitar desconforto. E isso acontece de forma automática, quase invisível. Você começa a falar menos em certos ambientes, não porque não tem nada a dizer, mas porque já espera não ser tão ouvido. Em algumas situações, você até começa uma frase com mais energia, mas no meio dela reduz o tom, encurta a ideia ou simplifica demais para não incomodar os outros. É como se a sua mente aprendesse a ocupar menos espaço. E quanto menos espaço você ocupa, mais isso se confirma na prática social. E isso afeta diretamente suas relações. Em grupos, você percebe que algumas pessoas naturalmente dominam a conversa, não necessariamente por serem mais inteligentes, mas porque foram treinadas socialmente a sustentar presença. Enquanto isso, você começa a entrar em um padrão de adaptação. Espera a vez, recua quando alguém fala por cima ou deixa de insistir em um ponto importante para não gerar tensão. E sem perceber, sua presença vai ficando mais leve, mais fácil de ser ignorada. O impacto disso vai além da conversa. Ele atinge confiança, postura e até decisões simples do dia a dia. Você começa a duvidar mais antes de se posicionar, pensa 2 ou 3 vezes antes de discordar e, em muitos casos, prefere evitar conflito mesmo quando sabe que está certo. Isso reforça ainda mais o ciclo, porque quanto menos você se posiciona, menos os outros esperam posicionamento de você. E o mais sutil de tudo é que isso não parece um problema de fora. Para você, parece apenas jeito ou personalidade, mas por dentro é um ajuste constante de comportamento baseado em respostas sociais que você recebeu ao longo do tempo. E esse ajuste silencioso é justamente o que abre espaço para o próximo nível desse padrão, que acontece quando a própria forma como você se comunica começa a ser reinterpretada pelos outros de um jeito que muda tudo ainda mais. Esse padrão não começa no momento atual, ele é só o reflexo de algo que foi sendo construído ao longo do tempo. O cérebro humano tem uma característica forte. Ele aprende através de repetição emocional. Isso significa que não são apenas as situações que importam, mas como você se sentiu nelas. Se, em várias fases da vida, você tentou se posicionar e foi interrompido, ignorado ou teve suas ideias minimizadas, isso não desaparece. Ele fica registrado como uma espécie de memória emocional de comportamento. Com o tempo, essa memória começa a influenciar automaticamente suas reações no presente. Você não pensa conscientemente vou falar menos, mas seu corpo já antecipa a resposta dos outros com base em experiências anteriores. É como se o cérebro dissesse, na última vez que você tentou se impor, não funcionou tão bem, então é melhor reduzir o risco agora. Esse tipo de proteção é silencioso, mas extremamente poderoso. E o mais importante é entender que isso não acontece apenas em grandes traumas ou situações extremas. Pequenas repetições diárias são suficientes para criar esse padrão. Uma conversa em que você foi ignorado, uma ideia que não foi levada a sério, um momento em que alguém falou por cima e seguiu como se nada tivesse acontecido, tudo isso vai sendo acumulado. O cérebro não separa esses eventos como irrelevantes. Ele registra como dados sociais. E quando esses dados se repetem ao longo do tempo, eles formam um modelo interno de comportamento. Esse modelo começa a influenciar sua postura, seu tom de voz, sua forma de argumentar e até o quanto você acredita que vale a pena insistir em algo. É por isso que, em alguns momentos, mesmo quando você está certo, algo dentro de você hesita antes de se posicionar com firmeza. Não é falta de capacidade, é memória emocional atuando em tempo real. Esse é o ponto mais profundo do padrão. Você não está apenas reagindo ao presente, você está reagindo a uma soma de experiências antigas que ainda vivem dentro da sua forma de se comportar.
E é exatamente quando você percebe esse mecanismo que surge o próximo nível dessa dinâmica, onde tudo isso começa a afetar diretamente como o respeito é construído ou perdido nas interações do dia a dia. O ponto mais importante de tudo isso não é tentar consertar sua forma de falar ou agir de maneira forçada, é começar a perceber o padrão enquanto ele acontece. Porque enquanto você está dentro do automático, você não tem escolha real, você apenas repete. Mas quando existe consciência, mesmo que pequena, algo muda na forma como você interpreta a própria reação. É aquele momento em que você começa a notar, eu estou me explicando demais agora, ou eu acabei de diminuir minha própria ideia no meio da frase. E não é sobre se julgar por isso, é sobre enxergar o mecanismo funcionando em tempo real. Porque até então, esse padrão sempre aconteceu depois, quase como uma lembrança confusa. Mas quando você observa no exato momento, ele perde parte da força automática. E o mais interessante é que, quando essa observação começa a existir, sua presença muda de forma natural. Você não precisa forçar firmeza, nem criar uma nova versão de si mesmo. O que muda é a forma como você se relaciona com o que sente antes de reagir. Em vez de entrar no impulso de ajustar sua fala para agradar ou evitar desconforto, você começa a perceber a intenção por trás disso. E isso já altera completamente o ritmo da sua comunicação. Não existe uma virada mágica, onde tudo muda de uma vez. O que existe é um processo silencioso de percepção. Aos poucos, você começa a sustentar mais suas ideias, não porque está tentando parecer diferente, mas porque deixou de reagir automaticamente às memórias emocionais antigas. E quando isso acontece, as interações começam a responder de forma diferente também, porque o que muda primeiro não é o outro, é o padrão que você repete sem perceber. E é exatamente nesse ponto que muita coisa começa a se reorganizar por dentro, de um jeito que não precisa ser explicado, apenas vivido no dia a dia. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que entender a própria mente não é só curiosidade, é necessidade. Porque quando você começa a enxergar esses padrões emocionais acontecendo no dia a dia, fica difícil continuar vivendo no automático sem se questionar o que está por trás das suas reações, escolhas e até dos seus relacionamentos. E é exatamente por isso que existe material criado para quem sente que está sempre repetindo os mesmos ciclos sem entender a origem disso. Um conteúdo que não promete respostas prontas, mas te ajuda a enxergar com mais clareza como sua mente realmente funciona por dentro, especialmente nos pontos que você nunca aprendeu a observar. Dentro desse material, você encontra uma abordagem profunda que conecta psicologia, psicanálise e filosofia de forma simples de aplicar na vida real conceitos como inconsciente, padrões emocionais, identidade, sombra, formas de pensamento e dinâmica interna são explicados de um jeito que faz sentido no cotidiano, não apenas na teoria. A ideia não é te transformar em outra pessoa da noite para o dia, mas te dar ferramentas para reconhecer o que está guiando suas reações sem você perceber. Porque quando você entende isso, você não depende mais de tentativa e erro emocional. Você começa a enxergar antes de reagir. Se isso fez sentido para você, o acesso está disponível no link fixado. E o mais interessante é que, depois de assistir o vídeo completo, essa ideia pode ficar ainda mais clara na sua mente, porque agora você já começou a olhar para si de um jeito diferente. No final de tudo, o que fica não é uma resposta pronta, é uma percepção. A percepção de que boa parte do que acontece nas suas relações não nasce apenas do que você diz, mas do que você comunica sem perceber em cada pequena reação, em cada pausa, em cada forma de ocupar ou não ocupar espaço. E quando você começa a olhar para isso com mais atenção, algo estranho acontece. Situações antigas começam a ser reinterpretadas. Conversas que antes pareciam normais agora revelam padrões que você não enxergava. E pessoas que você achava que simplesmente não te valorizavam passam a fazer parte de um cenário muito mais complexo, onde comportamento, leitura social e memória emocional se cruzam o tempo todo. Não é sobre culpa, nem sobre tentar encontrar um ponto final para tudo isso. É sobre perceber que existe um nível de funcionamento humano que acontece antes da fala, antes da escolha e até antes da intenção consciente. Um nível silencioso, mas constante, que molda a forma como você é percebido e até como você se percebe. E talvez a parte mais importante não esteja em mudar imediatamente o que você faz, mas em começar a notar o que sempre esteve acontecendo enquanto você acreditava que era apenas normal. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, isso já mostra que você não está só assistindo por curiosidade, você está tentando entender a própria mente em um nível mais profundo. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é exatamente essa.
trazer clareza sobre comportamentos, emoções e padrões que influenciam sua vida sem você perceber. Deixa o like também, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando pelas mesmas coisas e ainda não entenderam o que está acontecendo dentro delas. Comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção no vídeo. Quero saber qual parte mais te fez refletir. E se você chegou até o final, isso já diz muito sobre você. Não foi um vídeo fácil de só assistir e esquecer. Então comenta também. Eu fiquei até o final. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui no card e também na playlist do canal, porque o próximo conteúdo vai se conectar diretamente com essa ideia e pode abrir ainda mais sua visão sobre tudo isso.